Então, é isso aí. Então, ó, tecnologia é tecnologia, a coisa mais maravilhosa que tem, como diz o Jonas, ensina aquilo até que tu faria de graça. Tecnologia, para mim, é fácil, muito fácil. Até sentar no banco, num banco de espera do aeroporto, eu consigo tirar alguma coisa para falar de tecnologia. E eu vim com este assunto hoje, que é o paradoxo do armazenamento. A gente discutiu semana passada a questão das senhas, de como nos proteger da questão de segurança. E aí, nada mais fora do assunto, quer dizer, não, nada mais dentro do assunto do que falar de armazenamento, porque a gente tem que proteger o nosso armazenamento. Mas aqui eu vou dar o olhar de armazenamento, não de proteção. Proteção eu falei semana passada, e hoje eu vou falar pelo olhar do armazenamento. Então, para quem tem mais não de tem 30, aqui. Para quem tem mais do que 30 anos, né, deve lembrar dos disquetes de 1,44, que cabia 3 musiquinhas MP3 no máximo. Né? A gente pode até falar de tempos mais antigos, mas vamos falar desse tempo aqui, né? Do armazenamento de disquete. Né? Hoje, o armazenamento ganhou um poder, uma quantidade assim, de informação muito grande. E a gente está gerando e consumindo dados todos os dias. E é praticamente, assim, está quase incontrolável essa quantidade de informação. Aí, vamos ver aqui agora como é que eu mudo de... Aí, beleza. Então aí, na nossa era digital que a gente vem de armazenamento, a gente, né, lá com um disquetinho que cabiam ali 3 musiquinhas, né, no máximo, em MP3, a gente vem para o nosso HD, esse HD, os computadores que vocês têm, a gente nem fala em HD mais, né? Ninguém fala de HD. Vocês falam de HD hoje? Já quase nem fala, a gente fala de armazenamento, nem fala de HD. Mas HD é uma máquina mecânica aí, para quem tem aí menos de 20 anos, nem sabe que é um HD, né? Tem microfone aberto, Nelson. Tem alguém com o microfone aberto? Eu não tenho como fechar, alguém vai ter que identificar qual que está aberto. Tá? Então, a gente tem aqui o HD... Eu não estou vendo esse troço, vida, está tudo... É a Tatiana que está com o microfone aberto. É a Tatiana. Ah, peraí, que eu estou com alguma... Pronto, apagou. E aí, nós temos o HD interno, que é uma coisa que já quase não se fala mais, que está acabando também, já está o HD. A gente tem que manter alguma coisa armazenada, eu vou falar desse assunto. Mas aquela coisa de comprar um computador e calcular ele pelo HD, armazenamento, isso já não é relevante mais. Por quê? Porque nós já viemos para a nuvem. E na nuvem, os dados, eles vêm crescendo numa velocidade grande, tá? E o armazenamento que a gente tem, o preço do armazenamento vem diminuindo muito. Então, um HD de 1 tera hoje, você compra aí, fácil um HD de 1 tera, para ter o seu armazenamento em casa. E nas nuvens também já tem aí, tá? Imagina que o Gmail, o nome vem de 1 giga. Qualquer pessoa que entra no Gmail hoje tem 15 gigas. Então, para ter noção desse volume de dados, como ele vem crescendo e como ficou fácil e barato ter dados armazenados. Só que isso tem criado alguns problemas, e é que eu vou falar um pouco de organização. Quando o Gilberto esteve aqui, nós conversamos muito sobre a questão de organização dos dados. Então, o que a gente tem para cima aqui, é um que está na nossa frente, é uma ponta de iceberg. Essa figurinha ficou super bacana. O que a gente vê? Aquilo que está no dia a dia nosso, aquilo que recebeu agora, que mandou agora, uma fotografia que um amigo mandou, assim, mas aquilo que é tudo está prontinho de agora, beleza, mas a gente se esquece daquilo que está abaixo do mar. A quantidade a poluição de dados que a gente está gerando, pela quantidade de informação, e como que a gente não consegue mais resgatar. A gente está guardando, está virando um acumulador de informação, sem saber o que usa, e não está colocando de uma forma organizada tudo isso para poder recuperar alguma coisa que lembra. A gente acredita assim, ó, coloca uma palavra que você lembra do nome da Kátia.
Aí eu não lembrava o nome da Kátia. Mas lembro que ela é mentora. Aí eu escrevo mentora no meu celular, vai aparecer 50 mentoras. Agora imagina a Kátia fazendo a mesma coisa no celular dela. Vai ter 500, porque ela está num outro grupo. Então, as palavras e o armazenamento de dados está ficando tão grande, tão poluído, que necessita de uma organização. Não dá mais para a gente ficar dessa forma que a gente está fazendo hoje, que a gente joga para baixo da água, tudo aquilo que não está usando, e deixa para cima aquilo que está usando no momento. Quando precisa recuperar alguma coisa, a gente nem sabe mais como recuperar. Ficou barato, dá esse tipo de situação, né? A gente tinha lá nos disquetes a falha mecânica, isso ninguém ouve falar mais, mas quando desaparece uma nuvem, perde uma senha, vai tudo para o espaço. Então, por isso que a segurança de dados e as senhas são importantes, porque, embora a gente não tenha o risco de quebra da mecânica, a gente tem o risco de perder as informações. Então, as senhas são fundamentais. E cuidar dos vírus, né? A questão de pessoas, de perder um celular, perder o celular sem a senha, a gente não tem acesso àquilo que está na nuvem, porque muito da informação já está na nuvem, já não está no nosso telefone celular mais. Né? Sem querer, a gente dá um delete, apaga tudo, embora a gente possa recuperar na lixeira, mas é muito comum na hora de deletar a gente dizer assim, apaga tudo, até da lixeira. Isso é um erro grande, na hora de apagar tem que tomar cuidado, deixa para ir para a lixeira, para que seja possível uma primeira recuperação. A maior parte das nuvens deixa lá durante 30 dias. Então, se a gente lembrar, tem como recuperar. Eu aqui, eu tenho comigo 3 HDs. Eu tenho um HD que tudo que eu vou limpando no meu celular, eu vou jogando lá dentro como se fosse um lixo. Vai jogando lá. Se eu precisar de alguma coisa, talvez um dia. Eu estou gerando poluição, mas estou guardando. Eu tenho um outro HD que tem aquilo que tem do trabalho de mentor. Ali está naquele HD. Aí eu tenho um outro HD que tem toda a minha história. Eu tenho dados desde 1997. Eu tenho dados de 30 anos guardados. Tá? Só que isso começou a gerar uma coisa, que aí quando o Gilberto esteve aqui, que foi organizar. Então a gente tinha... Vamos lembrar do tempo que a gente tinha aqueles ficheiros em casa. A gente tinha tudo organizado em pastinha. Para quem era organizado, quem não era organizado, escrevia no caderno e jogava fora, né? Mas para quem é muito organizado, pegava e ficheiro. Quando chegou o computador, veio o HD, o HD, ou o disquete, ou memória, aquilo que seja que for, veio para a gente armazenar as informações, mas aí a gente começou a desorganizar. E veio para a nuvem, a gente desorganizou muito mais as informações. Não sei se já aconteceu com vocês. Eu quero achar um vídeo que eu fiz. Se ele tiver lá no Instagram, às vezes até acha. Se tiver no YouTube, talvez até ache. Mas se tiver na máquina de vocês, no meio daquele monte de informação que está dentro da gaveta, cheia de papelzinho lá, fica praticamente impossível. Então a gente cai nessa figura toda super colorida, eu gosto de coisa colorida, né? Então, assim, tem espaço para guardar tudo. Só que precisa de organizar, para não ficar cheio de espaço perdido. E aí a gente cai numa situação que nós estamos hoje, tá? Todo mundo quer armazenar, e agora começou aquilo que a gente estava falando de baixar o preço do armazenamento. Com a entrada das IAs, as memórias dispararam o preço. Então, mais do que em tempos recentes, é necessário organizar, porque comprar memória ficou caro, comprar armazenamento ficou caro, por conta das inteligências artificiais. Até que as indústrias se organizem para disponibilizar memória para guardar tudo isso, vai demorar algum tempo. Então, é importante que a gente se organize. E a gente cai naquilo que eu já falei, comentei com vocês, questão com o Gilberto. A organização, deixar tudo organizadinho, é importante para não gerar redundância de informação e não gerar dados perdidos, porque a gente não sabe aonde que ele está na gaveta. Na hora que a gente precisa de emergência uma informação, abre aquela gaveta cheia de papel, ou abre aquele caderno cheio de anotação e não sabe de onde está lá. Então, organizar os dados é importante, mesmo que seja na nuvem. Então,
organizem as informações, porque o preço está cada vez pior, está cada vez mais caro por conta dessa desorganização, para que vocês economizem e para que seja fácil economizar tempo durante o trabalho de pesquisa que vocês precisarem dentro da máquina de vocês. Eu vou dar um exemplinho aqui, eu vou abrir com vocês, de como está a minha organização, que eu conversei com o Gilberto. Deixa eu voltar aqui. Onde é que eu volto? Olha aqui, ó. Aqui está, bem organizadinha. Dá para a gente ver se eu botar aqui em Drive. Ó, isso eu fiz junto com o Gilberto aqui, ó, que eu já saí dividindo e organizando em pastas. Então, eu tenho aqui a pasta das aulas, todas as aulas que eu dei. Eu tenho a aula tudo aquilo que está da mentoria. Então, se eu quero as coisas da mentoria, eu estou abrindo pastas e colocando dentro das pastas aquilo que eu trabalho. Então, coloquem em pastas para que seja fácil de recuperar. E mesmo na nuvem, assim como tinha antigamente o Cardex, é possível manter organizadinho. Então, tá aí. Falei hoje sobre armazenamento e recuperação de dados. Serviu para vocês em alguma coisa?